Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Vamos a mais uma videoaula e hoje eu vou finalizar a resolução dos exercícios da apostila de vocês sobre tipos de predicado, tá? Então, na aula passada, nós fomos até o exercício número 3, né? Tá até aqui as marcações ainda, que nós resolvemos até o exercício 3. E hoje eu vou finalizar aqui, que ficou faltando o 4 e o número 5. Se der tempo, eu vou fazer um exercício complementar com vocês, tá bom? Então, são tipos de predicado, né? Quais são os tipos de predicado? Predicado nominal, em que eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O verbo de ligação é que está ligando o sujeito a uma característica desse sujeito, né? Luiz é atencioso, né? Luiz é o sujeito, verbo de ligação. Atencioso é o predicativo desse sujeito, é a característica desse sujeito, tá? Então, Luiz é atencioso. Esse é o predicado nominal, então eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Predicado verbal, quando eu tenho um verbo de ação, né? Eu não tenho verbo de ligação. Luiz trabalha na Novelis, né? Trabalha não é um verbo de ligação, é um verbo de ação, né? João construiu uma casa. João é o sujeito, construiu uma casa é o predicado. O verbo é o construir. O construiu não é um verbo de ligação, né? É um verbo de ação. Construiu uma casa, representa uma ação desse sujeito. Então, eu tenho um predicado verbal. E o predicado verbo nominal, eu tenho nesse predicado um verbo de ação, mas eu também tenho uma característica desse sujeito. Luiz trabalhou chateado, né? Trabalhou é uma ação e chateado é uma característica desse sujeito, né? Representa uma característica do sujeito na frase. Então, eu tenho o verbo de ação e o predicativo do sujeito, ou seja, eu tenho nesse predicado dois núcleos, tá? Duas palavras que são muito importantes. Então, vamos aí ao exercício número 4, que é uma tirinha. Esta casa tem uma sala de estar e uma cozinha no térreo. E 3 quartos no segundo andar, então é um sobrado, né? Não gostei dela, né? Ela ali respondeu. A escada não parece segura, né? Então, quando ela vai olhar a casa, né? Não é o que ela esperava da casa, né? A escada é para o lado de fora, não é uma escada que pertence à construção, né? É uma escada que foi improvisada, então ali não atendeu às expectativas que ela tinha. Releia a fala da mulher de Agar no segundo quadrinho. Ela fala do estado da escada para justificar sua impressão. Transcreva-o, né? A escada não parece segura, né? Qual que é o estado da escada? A escada aqui é não segura. Deixa eu marcar aqui. Então, a escada aqui, o que ela quis dizer? Que não é segura. Foi isso que ela falou sobre a escada. Que função exerce na fala esse termo que expressa um estado, né? Então, a escada que não é segura. Está caracterizando a escada. Uma palavra que caracteriza o sujeito, ela é o quê? Ela é um predicativo do sujeito, né? Então, aqui, ali a palavra segura é o predicativo do sujeito. Transcreva o sujeito dessa fala, da fala da mulher do Agar. Qual que é o sujeito ali da fala dela? Escada, né? O sujeito é a escada. Transcreva o verbo que ela utiliza. Qual é o verbo? O sujeito ali é a escada. Qual é o verbo da frase? Parece, né? Do verbo parecer. Então, o verbo aqui é o... Ih, travou aqui, gente. O verbo aqui é o parece, do verbo parecer. O que torna a tirinha engraçada, né? O que tornou essa tirinha engraçada? Né? O fato da escada não corresponder
corresponder às expectativas da mulher de Agar, né? A escada ali, né, não correspondia ao que ela esperava da escada da casa, né? Isso tornou a tirinha engraçada. Então, aqui mais uma atividade. Leia agora, a gente vai analisar um anúncio publicitário. Leia a frase em destaque na propaganda a seguir. Nosso maior orgulho é você. Então, a gente vai analisar essa frase, tá? Qual é o verbo dessa frase? O verbo aqui é o é, né? O verbo é o é. Quem é o sujeito dessa frase? O que é que é? Nosso maior orgulho, né? Nosso maior orgulho. Quem que é o predicativo do sujeito aqui? Você. O você aqui é o predicativo do sujeito, tá? É o que está caracterizando o nosso orgulho, né? Então, o que caracteriza a gente ter orgulho? Nós termos você. Então, essa seria a característica do nosso orgulho, né? Tá implícito que é ter você. Essa frase poderia ter sido escrita assim. Você é nosso maior orgulho. Então, ao invés de nosso maior orgulho é você, ela poderia ter sido escrita que você é nosso maior orgulho. Qual é a provável intenção do anunciante ao escrevê-la como está no anúncio? Então, quando eles dão um destaque, o que eu coloco como sujeito da frase é o que eu quero destacar, né? Então, por exemplo, eu fiz um bolo de chocolate. O bolo de chocolate foi feito por mim, né? Eu fiz o bolo de chocolate, estou dando destaque para o eu. Né? O sujeito ali é o eu, o destaque é para o eu. Quando eu digo que o bolo de chocolate foi feito por mim, o destaque vai para o bolo de chocolate. Né? Então, o que eu coloco como sujeito é aquilo que eu quero destacar. Nesse caso, né, nosso maior orgulho é você, eles quiseram dar destaque para o fato deles terem orgulho de ter você como cliente. Né? Então, não dizer apenas que você é nosso maior orgulho, sendo que daí não teria nenhuma relação. Tá? Então, aqui, qual é a provável intenção do anunciante ao escrevê-la como está no anúncio? Né? Qual foi a intenção do anunciante? Destacar que o orgulho da empresa é ter você como cliente. Dar destaque a ideia de que o orgulho existe em função de você, tá? Considerando que em uma propaganda não há casualidade na linguagem, mas sim escolhas intencionais para provocar efeitos de convencimento. Ou seja, nada em uma propaganda é por acaso. Tudo que é escrito, né, a maneira com que foi escrita, ela foi pensada antes. Ela não foi por acaso que escreveram daquela maneira e deu certo. Eles estudaram muito, né? Foi intencional escrever daquela maneira. Qual é a provável intenção de ter sido empregado o pronome possessivo nosso, né? Então, aqui, por que eles usaram nosso maior orgulho, né? E não o meu maior orgulho, no caso da empresa? Então, aqui eles usaram, usando o pronome nosso, eles dão a ideia de que é orgulho de toda a empresa. Né? Quando eles falam nosso, eles incluem todos os funcionários da empresa. Né? Incluem todos os funcionários, membros da empresa. Né? Então, a empresa como um todo. Né? E não a empresa ali, a marca, né? E sim todos os funcionários, todos os membros se orgulham de ter você como cliente, né? Usar o pronome nosso, né, deixa todo mundo ali que faz parte da empresa sentindo-se orgulhoso. Essa seria
é a ideia, tá? Bom, os exercícios da apostila são esses. Eu vou abrir aqui um rapidinho para a gente poder resolver, tá? Então, olha só. A gente vai classificar os predicados dessas frases que estão aqui. Então, aqui, Mauro parece feliz. Mauro é o sujeito, tá? Deixa eu ver se eu consigo editar. Consigo. Então, aqui, Mauro é o sujeito. Parece feliz é o meu predicado. Que tipo de predicado é esse? Parece feliz. Olha, o verbo ali é o parece, né? O verbo ali é o parece. Né? Verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, Mauro é o sujeito, parece feliz é o predicado. Verbo de ligação e o feliz, olha, é o predicativo do sujeito, tá? Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Beatriz joga vôlei, né? Joga vôlei aqui é o predicado, olha. Joga é um verbo de ação, né? É um verbo de ação, olha. Quando eu tenho verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, tá? O menino é sensível. O menino é o sujeito, é sensível é o predicado. É um verbo de ligação, olha. Verbo de ligação aqui. Verbo de ligação e sensível é o predicativo do sujeito, está caracterizando o menino. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho predicado nominal. O planeta é nosso. É nosso é o predicado. É um verbo de ligação, olha. Está ligando o planeta ao predicativo do sujeito. Qual que é a característica desse sujeito? É ser nosso. Nosso aqui é predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui predicado nominal. Os alunos estudaram, eu tenho uma ação. Estudaram cautelosos para o simulado. Estudaram, olha, é o verbo de ação. Mas eu tenho também cautelosos, que é uma característica do sujeito. Então, eu tenho verbo de ação e predicativo do sujeito, que está caracterizando alunos. Então, esses alunos estão realizando uma ação e tem uma característica deles, que é o cautelosos. Então, aqui eu tenho um PVN, predicado verbo nominal, que é quando eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, tá? Pedro saiu contente. Aqui é a mesma ideia, olha. Pedro é o sujeito, saiu contente é o predicado. Saiu é uma ação do Pedro. Olha, ação do Pedro. E contente é uma característica do Pedro. Ele saiu, então o Pedro realizou uma ação e tem também uma característica do Pedro. Contente ali é o predicativo do sujeito do Pedro, é o adjetivo do Pedro, digamos assim, para ficar mais fácil, tá? Então, aqui eu também tenho PVN, tá? Predicado verbo nominal. José chegou atrasado. Chegou atrasado. É o predicado. Chegou é uma ação, tá? E atrasado é uma característica. Atrasado, triste, feliz, né? Ação mais predicativo do sujeito, eu vou ter PVN, predicado verbo nominal. As pessoas parecem seguras. Parecem seguras, olha. É o predicado dessa frase. Parecem é o verbo. Esse verbo aqui não é verbo de ação, é verbo de ligação. Isso não é ação do sujeito, né? As pessoas parecem seguras. Então, aqui tu tá ligando.